Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a todos que acompanham esse vídeo. No decorrer dessa semana, a leitura bíblica diária ela tem como tema central o banquete de Esther, denúncia e livramento. E a leitura bíblica diária de hoje, terça-feira, 17 de setembro de 2024, encontra-se no livro de Esther, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim a poderosa palavra de Deus. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se ainda que seja metade do reino. Este é um Deus que honra os seus aqui na terra. Esta mulher, chamada Esther, ela correu um risco de morte quando ela sendo rainha, ali no palácio de Suzã, estando na presença do rei, ela correu um risco porque a pessoa só poderia entrar na presença do rei se fosse chamado. Esther já fazia um tempo que não tinha sido chamada pelo rei, mas ela precisava interceder pelo seu povo, pela sua própria vida, pelo seu primo Mardoqueu, que tinha uma sentença de morte, ao qual ele ia ser enforcado e todo o povo israelita ia ser exterminado. E ela correu esse risco e colocou na presença do rei sem ser chamada, mas Deus tocou no coração deste rei, e rei atendeu ao chamado de Esther. O rei chamou Esther à sua presença, e ali conversando com ela, sugestionou qual que era a petição que ela queria, ela promoveu um encontro com Ramã, este homem a qual ele ia ser desmascarado na frente do rei, e neste banquete do vinho chamado, Ramã ele compareceu, e nós vemos o agir de Deus. Então Esther, ela foi obediente à palavra de Deus, ela obedeceu o seu primo, a qual ele foi o tutor dela, porque os pais de Esther, também chamada Hadassa era o nome hebraico de Esther, mas o nome Esther era um nome persa, e ali, obediente a Deus, obediente à palavra do Senhor, ela promoveu um jejum e todos jejuaram, consagraram suas vidas a Deus para que Deus viesse agir em favor de Esther. E agora Esther, ela estava no controle da situação, no comando da situação. É claro que Deus estava agindo na vida de Esther, na vida do rei, no coração do rei Assuero, e ele sujeitando ao pedido de Esther, a petição de Esther, ele disse, como o texto propriamente disse, que daria metade do reino para ela. Então ela estava ali com a prerrogativa de fazer aquilo que fosse, de peticionar aquilo que fosse do interesse dela. E ela iria desmascarar este homem chamado Ramã, porque Deus é um Deus poderoso, é um Deus que no momento de dificuldade, no momento de adversidade, são nas provas que nós vemos o agir de Deus. A Bíblia nos diz que o deserto é escola de Deus. Nós vemos o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, até que aquela geração idólatra, uma geração obstinada, desobediente a Deus, morresse e ficasse os remanescentes para poder adorar verdadeiramente esse Deus, para terem direito para entrar na terra prometida. Então é um Deus que, nos momentos em qual nós achamos que não tem mais solução, é onde que o nosso Deus ele entra em ação na minha e na sua vida. O sobrenatural de Deus acontece quando nós temos fé e quando as nossas forças falham, quando nós vemos que nós não temos condições de resolver as coisas, independente em qual âmbito que seja, principalmente se for espiritual,
o Senhor ele age em favor daqueles que o amam e obedecem os seus princípios, os seus mandamentos. Deus é um Deus que ele honra pela pessoa que busca a presença de Deus, alguém que quer estar em comunhão com Deus, que quer estar na presença desse Deus, porque Deus é fiel em todo tempo. Em todo tempo Deus é fiel. O Senhor está nos conduzindo nas veredas da sua justiça para que a gente não venha se perder na caminhada. E o Deus, a todo momento da nossa vida, ele demonstra que é um Deus todo-poderoso e que ele trabalha em favor daqueles que o amam. Que a graça e o amor de Deus continue alcançando nossos corações, hoje para todo sempre. Amém.